O movimento da vida é crescimento. Não somos a mesma pessoa de ontem. Estamos sempre crescendo. E essa série foi feita para ajudar você. É um passo a passo no desenvolvimento do autoconhecimento, te preparando para uma vida cada vez melhor. Conhecer-se, apropriar-se e manter um bom relacionamento com o seu eu é vital para que você tanto se respeite quanto seja respeitada pelo mundo. Hoje nós vamos falar sobre os 7 princípios universais. Mas eu quero antes esclarecer uma coisa com você. Esses conhecimentos são muito amplos e muito profundos, e eu vou abordar somente uma pequena parte disso, uma parte prática desses conhecimentos, só para que você saiba como usar um pouquinho disso tudo no sentido de melhorar a sua vida. Tudo é mente, o universo é mental. O princípio do mentalismo nos fala que tudo o que nos cerca é resultado de um estado mental, que o pensamento sempre precede a manifestação. Tudo, absolutamente tudo, antes de se concretizar na matéria, existiu em pensamentos. Os nossos pensamentos determinam sim e modelam a nossa realidade. Pensar é criar, mas não de uma forma ilusória e mágica, como algumas pessoas colocam, que é só pensar positivo que as coisas vão acontecer. Não, não é assim não. O que acontece é que os pensamentos mobilizam e conduzem as nossas escolhas. E essas escolhas que nós fazemos na vida, elas vão gerar resultados que vão acontecer na realidade. Esse princípio nos ensina como podemos aprender sobre nós mesmos com tudo que nos cerca na nossa vida. Ele nos mostra que existe uma equivalência, uma semelhança entre os vários planos da nossa vida, físico, mental, espiritual, que o que acontece no micro acontece no macro. O que acontece na parte acontece no todo. Portanto, se nós observarmos o comportamento de um, vamos acabar conhecendo o comportamento de outro. Quer um exemplo? Se você observar como correm os rios no planeta, você pode começar a perceber como é o seu sistema circulatório, que são rios que correm dentro de nós. Se você observar uma sociedade, você vai perceber como são as pessoas que compõem essa sociedade, seus valores, seus hábitos, seus costumes. Por exemplo, se você parar para observar o Brasil, a sociedade brasileira, você vai perceber os costumes e valores e crenças de nós brasileiros. E se mudarmos esses valores e essas crenças, certamente nós mudaremos a nossa sociedade. Assim também, como se você observar a sua vida, você vai observar, perceber como está funcionando a sua mente. Nada está parado no universo. Tudo se movimenta, tudo vibra. Nós podemos não perceber, mas tudo, absolutamente tudo, está em movimento. A Terra gira em torno do Sol. As plantas, elas fazem fotossíntese.
O cérebro pulsa, o sangue circula em nosso corpo. Tudo está mudando o tempo todo. Tudo emite energia no universo. Fato que a ciência comprova a cada nova descoberta científica. Sabemos hoje que tudo que ocupa um lugar no espaço é feito de átomos e que os átomos, por mais incrível que pareça, não são feitos de matéria, e sim de energia. Portanto, tudo que percebemos é energia em diferentes níveis de vibração. Quer um exemplo? O som é energia em vibração. Quando você ouve uma música, essa música vibra em você. Tem músicas que nos deixam mais alegres, mais tristes, mais relaxados. Isso é a interação das ondas vibratórias da música com as vibrações no seu cérebro, que causando um efeito, um resultado. Então, matéria e energia se diferenciam apenas pelo modo como vibram. A diferença entre os diversos tipos de manifestações está somente na frequência vibratória. Pessoas, plantas e animais possuem frequências vibratórias diferentes. Por exemplo, no tsunami que ocorreu na Indonésia em 2004, onde morreram mais de 300 mil pessoas, os elefantes se salvaram. Sabe por quê? Porque eles sentiram muito antes as movimentações no fundo da terra e fugiram para as montanhas. Homens, animais e plantas percebem frequências vibratórias diferentes. Isso é igualmente importante nos nossos níveis físico, mental e espiritual. O corpo está numa frequência vibratória mais lenta, portanto, ele é mais denso. A mente encontra-se numa frequência vibratória mais rápida, portanto, é mais sutil. Quer um exemplo? Você é capaz de pegar fisicamente um braço, mas não é capaz de pegar fisicamente um pensamento. Se eu estou mostrando para você que tudo é energia em vibração, então nós estamos mergulhados num universo vibratório, não é verdade? E estamos emitindo e captando diversas frequências vibratórias o tempo todo. Então veja, pensamentos são vibrações, palavras são vibrações e ações também são vibrações. E essas vibrações funcionam como ímãs, atraindo outras energias que se encontram na mesma frequência vibratória. Para entender o princípio da polaridade, é preciso reconhecer que tudo na vida tem dois polos, o positivo e o negativo, e que as diferenças entre os polos acontecem somente através das variações entre os graus de uma mesma coisa. Eu vou dar um exemplo: claro e escuro. O claro é a presença de luz e o escuro é a ausência de luz, mas ambas pertencem à mesma régua, que é a régua das tonalidades. Quer um outro exemplo? Quente e frio. O quente é a presença de calor, o frio é a ausência de calor, mas nós estamos falando da mesma coisa, ou seja, temperatura. Como você percebe, os opostos na realidade não são coisas diferentes, e sim a variação de grau da mesma coisa. E se quisermos alterar de um estado para outro, precisamos alterar dentro da mesma régua. Por exemplo, eu posso transformar quente em frio,
mas não posso transformar quente em macio, em claro. Mas por que isso é tão importante de sabermos e aplicarmos na vida prática? Então vamos falar de comportamentos. Esses sim proporcionam sabores, doces ou amargos em nossas vidas, não é verdade? Vamos pensar numa pessoa rígida, aquela que quer impor as suas ideias, que tem dificuldade de ouvir outros pontos de vista, que sente que tudo que ela pensa ou a forma como enxerga as coisas é a única correta. Certamente você conhece pessoas assim. Ou talvez até mesmo você se identifique com isso. Mas o que acontece aqui? O oposto da rigidez é flexibilidade. Uma pessoa flexível não precisa concordar com tudo, mas ela admite conviver com as diferenças de opiniões, sem se sentir ameaçada por elas e sem ter que provar a sua verdade. Quanto mais insegura é uma pessoa, mais rígida ela tenderá a ser, mais radical, pois o outro extremo é muito ameaçador. Ela não sabe como lidar com isso e se sentirá perdida nas suas convicções. Uma pessoa acostumada a viver em guerra tem muito medo de conviver com a paz, pois não sabe como lidar com isso, o que fazer, como agir. Ela conhece bem os códigos da guerra, mas os códigos da paz para ela são desconhecidos. Então, essa pessoa rígida do nosso exemplo, se quiser de fato mudar, precisa desenvolver sua flexibilidade. Existem vários recursos que podem ajudar um rígido a se tornar mais flexível. Mas a primeira coisa que ela tem é que perceber e aceitar que é uma pessoa rígida e se propor, de fato, a buscar mudanças no seu comportamento. Se você observar o movimento de um pêndulo, vai perceber que a medida do movimento à direita é a mesma medida do movimento para a esquerda. Essas aqui são as polaridades, mas o pêndulo também se movimenta com um ritmo. E o ritmo é a velocidade em que a oscilação acontece entre um polo e outro. Se mais lento, mais rápido, mais forte ou mais suave. Isso acontece com tudo o que existe, inclusive com o corpo e a mente humana. Temos igualmente ciclos e ritmos: nascimento, crescimento e morte, o ritmo cardíaco, o ritmo respiratório. Quando nós humanos transgredimos a esses ritmos, a natureza nos responde com desequilíbrio. Nós estamos vivendo atualmente verdadeiras catástrofes ambientais. Com a nossa voracidade, estamos poluindo em demasia o nosso planeta e, com isso, alterando os ritmos das oscilações e ciclos naturais. Sempre nevou, choveu, tivemos secas, mas nunca como agora. Tudo é muito intenso. Nós estamos mudando os ritmos e isso pode nos destruir. A mesma coisa igualmente acontece conosco. Se transgredirmos os nossos ciclos e ritmos, sofreremos um desequilíbrio, seja ele físico ou mental. O princípio da causa e efeito vai falar justamente que toda causa tem um efeito e todo efeito tem uma causa.
O acaso é simplesmente o nome dado a um princípio ou lei não reconhecido. Esse princípio nos diz que não existe acaso, sorte ou azar. O que existe é uma sequência de fatos, presentes ou passados, que podem ter sido conscientes ou inconscientes, e que esses fatos causados por nós geraram consequências. Muitas vezes nos é difícil relacionar uma coisa com a outra, pois os efeitos podem não vir de imediato. Quer um exemplo? Uma pessoa se envolve em relacionamentos abusivos hoje em sua vida. Não entende por que se sente atraída por pessoas que, após algum tempo de relação, começam a maltratá-la. O que ela pode não perceber é que suas crenças, possivelmente desenvolvidas lá na mais tenra infância, podem estar por trás disso tudo. Vamos supor que ela, quando criança, tenha alimentado pensamentos ou desejos que considerou, segundo a sua interpretação infantil, como algo ruim. Com isso, ela pode ter desenvolvido a crença "eu sou má", e isso a fazia se sentir muito culpada e com medo de ser castigada. Quando adulta, essa crença, que ainda continua ativa no seu inconsciente, faz com que ela se sinta atraída por pessoas que vão castigá-la. Enquanto ela não desativar esse padrão dentro dela, vai continuar repetindo essas escolhas. Segundo a filosofia hermética, nós podemos estar vivendo as consequências tanto de ações praticadas na vida presente, como também em vidas passadas, pois para os hermetistas, todos nós vivemos várias vidas e sempre seremos responsáveis pelos nossos atos. Para a inteligência universal, não se trata de punição ou recompensa, porque nada é pessoal. Se trata de um princípio comum, uma lei que funciona para todos igualmente. Tudo o que você causa vai gerar um efeito, uma consequência, que gera uma outra causa e um novo efeito, que pode ser bom ou ruim, construtivo ou destrutivo. Vamos pensar num exemplo bem concreto. Uma pessoa trabalha muito, não consegue colocar limites em si mesma, não descansa, não convive com a sua família direito, está sempre ligada nas questões profissionais. Os efeitos dessa falta de limite irão desde uma estafa que vai atingir a sua saúde física e emocional, até conflitos e desentendimentos familiares, com possíveis perdas. Mas quem é a responsável por isso? A empresa? Não. Por mais exigente que seja uma empresa, quem está com dificuldade de estabelecer os limites adequados é a pessoa. Quer seja por medo de perder o emprego, por ambição ou por outro motivo qualquer. Enfim, o que eu quero que você perceba é que os resultados que você vive agora estão relacionados com causas que você mesma criou para a sua vida, e tanto faz se elas foram propositais ou não. O gênero está em tudo. Tudo tem seu princípio masculino e seu princípio feminino. O gênero se manifesta em todos os planos da existência, mas já vamos esclarecer uma coisa. Para os hermetistas, gênero nada tem a ver com gênero sexual, e sim com dois tipos de energias,
uma projetiva, a masculina, e outra receptiva, a feminina. Os chineses chamaram essas duas energias de Yin e Yang. Para a filosofia hermética de Hermes Trismegisto, que serviu como base para muitas correntes filosóficas e religiosas posteriores, tudo que existe no universo provém de uma única fonte de energia. E essa fonte foi denominada de várias formas: Deus, todo, uno, fonte primordial. O nome não importa. O fundamental é que essa é a única fonte criadora de tudo. Mas para que essa fonte pudesse se manifestar, ela precisava criar duas energias com características diferentes entre si, mas que fossem complementares. E da união delas surgiriam todas as formas de vida. Assim surge o princípio do gênero, da polaridade entre essas duas formas de energia que podemos chamar de masculino e feminino, prótons e elétrons, ou ativa e receptiva. Essas duas formas, quando se juntam, criam um novo produto, que traz em si as duas polaridades. Assim, foi criado tudo que existe no nosso universo, inclusive nós.